esses hospitais privados. Então, os hospitais que atendem os convênios mais caros ou que atendem os pacientes particulares que tiveram acesso, por exemplo, a viagens na época do Covid, que era uma coisa que é menos disponível para a população geral, foram os que abriram os casos. Mas justamente por ser uma população menor, né, que tem acesso a esse tipo de serviço, são serviços que não chegaram a ter um pico tão alto assim de casos. Eles tiveram um controle um pouco mais rápido. Atualmente, não sei se dá para a gente dizer já que eles estão numa fase de queda propriamente dito, mas a gente observa já uma estabilização nesses serviços e tem sim uma certa diminuição aí na demanda, na pressão por leito nesse perfil de serviço. Os hospitais privados um pouco mais intermediários, então de convênios menores ou de eventualmente convênios, por exemplo, de grupos, né, cooperativas ou alguns convênios com poder aquisitivo um pouco menor para manter os hospitais tão grandes, eles tiveram uma fase um pouquinho mais tardia, mas também já estão nessa fase de estabilização, enquanto que os leitos públicos, a gente percebe que eles tiveram um pico também maior, eles tiveram uma pressão no começo, mas a velocidade com que os leitos novos estão sendo abertos até que está dando conta de manter a ocupação dentro dos níveis satisfatórios. Tanto que, certo ou errado, o governo tomou medidas de decidir começar a abrir algumas coisas, começar a flexibilizar um pouco as medidas de retenção, aí de isolamento das pessoas. Mas uma outra coisa interessante que a gente observa também do ponto de vista de área urbana, São Paulo é uma cidade muito grande, tem muita conurbação, né? Tem muita metrópole em volta, outras cidades também. E o que a gente observa muito, como é um fenômeno relativamente mundial, as periferias normalmente são lugares mais carentes. Aqui em São Paulo, a gente não tem a distribuição, por exemplo, do morro, como tem no Rio de Janeiro, então a maior parte das favelas ou das comunidades mais carentes ficam mais alocadas na periferia. E o que a gente percebe é que os números na periferia ainda estão subindo muito. Então, embora no centro da cidade, na região mais central, que tem a maior cobertura hospitalar, já esteja começando a dar uma impressão de controle, a periferia ainda está numa fase aí de expansão que a gente acaba recebendo esses pacientes nos hospitais mais centrais, porque não tem necessariamente o recurso todo que eles vão precisar, eles vão ser transferidos para as unidades aqui, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que fechou uma das unidades hospitalares só para Covid. Então, isso até foi uma das coisas que impactou também a gente do ponto de vista de especialidade. Então, embora a gente não esteja lidando com o Covid diretamente, o fato de redistribuição de leito, de tudo, foi um impacto bastante grande para a rotina do dia a dia mesmo da parte neurocirúrgica. Entendi. Vamos aproveitar, eu vou aproveitar um pouco essa coisa de você estar na emergência. Como é que você viu a sua rotina como neurocirurgião mudar no atendimento ao trauma, né? Acho que é o que você deve, 99% do que você vê lá é trauma ou não. Não sei como é que é a rotina do Hospital das Clínicas, da emergência, mas o que a pandemia trouxe para vocês de mudanças de estratégia de atendimento? Como é que foi isso lá na emergência primeiro? Então, dentro do Hospital das Clínicas, principalmente, a primeira mudança de estratégia que a gente teve foi uma mudança generalizada que não envolveu só a equipe de neurocirurgia. Então, para entender um pouquinho a logística de como funcionava o hospital aqui, a gente tem um hospital que é composto de diversos institutos. Então, tem um instituto central e os institutos de especialidade. Então, o Instituto de Cardiologia, o INCOR, o Instituto do Câncer, o Instituto de Psiquiatria, Instituto da Criança, Ortopedia. E todos esses institutos, eles funcionam de uma forma relativamente integrada, mas a entrada do pronto-socorro, basicamente, a gente tinha 4 portas de pronto-socorro. Uma específica para ortopedia, uma específica para cardiologia e doenças associadas, a de pediatria e a porta geral, que seria o Instituto Central. A partir do momento que decidiu-se que esse Instituto Central seria destinado aos pacientes de COVID especificamente, então não teria mais nenhum paciente não COVID nesse instituto, todas as especialidades que atuavam nesse pronto-socorro, então a equipe de trauma, a equipe de clínica médica de emergência geral, as especialidades, então, por exemplo, a neurocirurgia, a cirurgia vascular,
o suporte de ortopedia para os casos de politrauma, que davam entrada pela equipe de cirurgia geral, de cirurgia de trauma. Toda essa equipe ela foi migrada para dentro dos outros institutos. E a porta geral do pronto-socorro foi migrada para dentro do Instituto do Coração. Então, a gente passou a dividir o espaço com um pronto-socorro que já existia e meio que todo mundo acabou ficando ali um pouco mais condensado. Felizmente, o movimento também diminuiu proporcionalmente a isso. Então, a gente observou uma queda assim, no volume de entrada de trauma e de outras condições. Então, dentro da neurocirurgia, a gente tem algumas outras condições de urgência que também chegam com uma frequência grande, por exemplo, alguns AVCs hemorrágicos, sangramento aneurismático, alguns tumores cerebrais que chegam em urgência de hipertensão intracraniana. Esses casos a gente percebeu que eles também deram uma diminuída. E ninguém consegue explicar muito bem exatamente o porquê que os casos que não têm a ver com trauma diminuíram. O trauma é relativamente fácil. Mais gente ficando em casa, menos circulação na rua, o tipo de circulação que tem acabando mais controlado. De uma forma geral, isso diminuiria o trauma, é o que a gente observou não só aqui, mas em outros países que passaram um pouco antes da gente, né? Então, tendo contato com equipes de cirurgia, de neurocirurgia de fora, eles comentam a mesma coisa. Agora, os casos como, por exemplo, os AVCs, a gente não tem muita ideia exatamente do porquê eles diminuíram. Se de fato é só porque as pessoas estão com mais medo de sair de casa e acabam deixando de passar um sinal de alarme ou de deixar de levar e de ir ao pronto-socorro, ou se realmente é porque eles estão acontecendo menos. Então, a gente não tem muito como ter esse substrato de fato real. Essa impressão também foi compartilhada. Logo no começo, antes da gente ter o fechamento aqui de isolamento, uma das sociedades de neurocirurgia mundiais, eles fizeram um seminário internacional e eles levaram gente que estava em várias fases ali da pandemia. Então, teve um colega da China, colega da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e o que eles colocaram, todos eles, essa mesma impressão, de que algumas coisas estavam em queda de movimento, mas que não tinha uma explicação muito clara para essas doenças que são espontâneas, né? Por que elas caíram. Então, isso é uma coisa relativamente interessante aí. E para o atendimento, no atendimento inicial, no atendimento básico mesmo, como a gente acaba ficando na avaliação secundária, né, a gente tem um impacto um pouco menor também na especialidade do que a equipe da cirurgia do trauma. Então, a equipe de cirurgia de trauma e a equipe de clínica geral que recebe o paciente logo que ele chega, mesmo já sendo referenciado, a gente está dentro de uma unidade que teoricamente é limpa, entre aspas, foi separado do pronto-socorro. Se o paciente tem uma suspeita de COVID na unidade de origem dele, ele não viria para o nosso pronto-socorro, ele iria para um pronto-socorro responsável por receber pacientes com suspeita de contaminação, que tem outra equipe de neurocirurgia destacada só para isso. Mas mesmo assim a gente não tem como saber, o paciente podia estar assintomático, algo do gênero. Então, quem faz o atendimento inicial teve um maior impacto em uso de EPI, em uso de protocolos de proteção, de protocolo de testagem. A testagem, infelizmente, ainda é um pouco aquém do que deveria, mesmo nos hospitais maiores, nos hospitais grandes, a gente acaba muitas vezes trabalhando com inferência, muitas vezes com dado de tomografia ou com quadro clínico só. Mas na hora que o paciente chega para a gente com uma suspeita, a medida de proteção vai acabar sendo a mesma. Então, o tempo para começar a avaliar o paciente, que muitas vezes no contexto tanto do trauma quanto da emergência cirúrgica ali de neurocirurgia, às vezes ele acaba alguns minutos a mais ali, alguma meia hora a mais acaba fazendo diferença. Muitas vezes essa paramentação acaba atrapalhando um pouco. Então, muitas vezes, mesmo que você não tenha nenhum paciente para ver, o colega que está na porta ali, na ponta, acaba ficando paramentado esperando acontecer alguma coisa, mesmo que não tenha um paciente para ele avaliar. E na nossa rotina particularmente, a gente ainda tem uma outra linha que muda um pouco essa rotina, que é a questão dos residentes. Então, por ser um serviço que tem residência, a gente está funcionando atualmente eram 6 residentes, atualmente são 4 residentes de neurocirurgia por ano. O atendimento inicial, normalmente quem vai fazer a primeira linha de frente ali, o contato depois que o paciente é avaliado, costuma ser o residente, e esse residente ele acaba muitas vezes ficando mais exposto.
Na neurocirurgia, a gente acabou tendo, entre aspas, a sorte de não precisar deslocar nenhum dos nossos residentes para o atendimento de porta, né, para o atendimento de suspeita de Covid, de síndrome respiratória, justamente porque não são muitos e tem uma demanda de trabalho muito grande para eles o tempo todo, né, uma demanda de atuação. A gente acabou não precisando deslocar nenhum dos residentes para atuação direta na porta ali do Covid. Mesmo assim, alguns residentes foram destacados para atuação na unidade dos pacientes de Covid. Então, eles fazem parte da equipe dos pacientes da equipe de neurocirurgia que atende os pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito. E aí, uma das maneiras de selecionar isso foram aqueles que tiveram casos confirmados primeiro, e aí, uma vez que teoricamente já estariam imunes, eles foram os primeiros selecionados. Depois disso, alguns critérios que a própria instituição estabeleceu dentro das especialidades de residência. Então, teoricamente, colocar os residentes mais jovens primeiro, por supostamente, na época que você fez essa definição, ter um risco menor caso contaminados. E aí todo um planejamento que, por sorte, pelo menos a gente acredita que pelos cuidados todos, a gente acabou não tendo que progredir muito mais ele. O planejamento inicial está dando um pouco de conta do que a gente faz ali, do que a gente precisa fazer. Mas a outra ponta é que, como a gente divide agora o ambiente, começar um procedimento cirúrgico muitas vezes dá muito mais trabalho do que antes, né? Disponibilidade de material, de equipe, de anestesia, de salas, de espaço físico, muitas vezes está sendo dividido com várias equipes. Então, algumas situações em que a gente conseguiria atuar rápido, já está um pouco mais difícil, porque aí o chefe de plantão, normalmente o cirurgião geral que está ali definindo o centro cirúrgico, vai ter que ponderar e falar, tem uma emergência da vascular que é um pouco maior, vamos começar antes. Como é a rotina normal da maior parte dos hospitais, isso se intensificou um pouco mais, né? Essa necessidade de o tempo todo ter que ficar colocando na balança para definir prioridades. Acho que essas são as maiores mudanças na rotina ali da emergência mesmo. A gente, é interessante que eu sou responsável pelo sobreaviso de 2 hospitais particulares aqui, né, o sobreaviso cirúrgico de 2 hospitais particulares aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a gente notou, eu não estou mais no trauma, já há alguns anos eu não dou mais plantão no trauma, e a gente notou também uma diminuição das emergências abdominais agudas, né, apendicite, diverticulite, diverticulite complicadas, enfim, quadros de obstrução intestinal. O número de atendimento também diminuiu muito. E conversando, assim, o trauma a gente entende, talvez as pessoas um pouco mais confinadas, mas foi o que você falou, né? As emergências não traumáticas também diminuíram, ou não foram, ou não diminuíram, né? Não vieram para o hospital. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. E da mesma maneira, a gente também deslocou, né? No Gafreel, sou responsável pela residência médica junto com os outros professores de cirurgia geral, a gente também teve que deslocar. A gente não tem emergência aberta no Gafreel, mas os residentes acabaram tendo que ser deslocados, assim como todos os médicos do hospital tiveram que ser deslocados para plantão Covid e tudo mais. Você teve dificuldade aí de EPI no Hospital das Clínicas? Acho que não, né? Não. Eles conseguiram se antecipar, e aí tem algumas iniciativas bem legais que começaram na verdade, também acabou casando muito bem, né? Ao longo do ano passado, o Hospital das Clínicas começou a desenvolver cada vez mais um setor de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de fazer o gerenciamento dos recursos, visando ali a inovação como um todo, mas visando a melhoria da gestão. E, através disso, eles conseguiram se antecipar um pouco também a situação toda, conseguiram melhorar a captação de recursos, que dentro do setor público é uma dificuldade de captar recurso que não seja governamental, sempre tem algum entrave, alguma necessidade de licitação mais burocrática, algo do gênero que não é muito condizente com a emergência, lógico que para proteger a situação, mas eles conseguiram criar um meio termo ali de investimento privado com uma transparência muito grande e fizeram isso com um grau de antecipação que, até o momento, é lógico que a gente não está numa situação de esbanjar a EPI, lógico, né? Então todo mundo tem que tomar muito cuidado com tudo que está disponibilizado. Os lugares onde antes ficava ali uma caixinha de máscara disponível, tem um leão de chácara ali guardando a caixinha de máscara, só pode pegar uma, cuida bem, mas faltar, a gente, pelo menos até o momento, não tive história de nada faltando, pelo menos.
Ah, legal. E nesse paciente ainda, no paciente da emergência, um hematoma que teve que drenar, alguma coisa, um catéter que teve que passar, além do EPI básico, né? Face shield, eu acho, óculos, máscara N95, PFF2, não sei o quê, capote, é o que a gente usa, eu acho que isso para todo mundo, né? Alguma coisa diferente para vocês? Nada muito específico, tá? No paciente da emergência também sem grandes mudanças, é o EPI geral. A gente acaba meio que fazendo uma camada a mais ali de avental, ou eventualmente adaptando um pouco mais o face shield com uma vedação maior na máscara, usando esparadrapo, alguma coisa, em alguns casos de cirurgia transesfenoidal, então cirurgia endonasal que a gente precisa fazer. Mas no contexto da emergência, isso é uma coisa muito rara de precisar acontecer, é uma cirurgia mais eletiva. Então, alguns tumores de hipófise, por exemplo, tumores de base de crânio que precisariam desse tipo de abordagem, ou eles estão sendo postergados, ou a gente acaba tendo que fazer eles com um cuidado redobrado, que seria a maior taxa de infecção que a gente tem. Para o restante, EPI padrão, aí, como a gente tem feito para, acho que todas as especialidades têm seguido. Então, a gente na cirurgia geral e oncológica, a gente teve toda uma regulamentação, não diria uma regulamentação, recomendações foram criadas pelas sociedades onde para como conduzir os nossos pacientes eletivos, né? A gente dividiu na cirurgia geral os pacientes em pacientes emergenciais, aqueles que têm que ser operados, os pacientes de urgência, aqueles que podem necessitar de uma cirurgia em pouco tempo, os pacientes eletivos não graves, né? E aí hérnias, são pacientes que precisam de uma cirurgia, mas não há aquela necessidade absoluta, cálculo de vesícula. Os pacientes que têm uma emergência um pouco maior, mas ainda são pacientes eletivos, como paciente com câncer. E por último, né, óbvio que não precisou, aquela cirurgia plástica, bariátrica. Como é que vocês, na neurocirurgia, e aí indo mais para o lado eletivo, fizeram essa segmentação de prioridade dos pacientes que iriam ser tratados nesse momento e os que vocês iam postergar? Bom, a sociedade a sociedade de neurocirurgia teve uma participação bastante relevante nesse aspecto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu tenho ele fácil aqui. Deixa eu ver se eu consigo até mostrar como que foi o posicionamento deles. Acho que deve estar aparecendo na minha tela provavelmente para vocês agora. Tá, sim. Então, a neurocirurgia, como a gente acaba tendo uma abrangência de atuação, muitas vezes transdisciplinar, né? Então, da mesma forma que a cirurgia geral muitas vezes vai englobar a sociedade de trauma e depois vai englobar sociedades de especialidades, e aí tem uma sociedade de cirurgia, eventualmente, que alberga todas essas. Na neurocirurgia, a gente tem a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que meio que vai albergar os neurocirurgiões, independente do tipo de procedimento que eles realizam. A gente trabalha muito com cirurgia de coluna também. Então, a gente tem, a Sociedade de Neurocirurgia tem uma parceria com a Sociedade de Ortopedia, e eles criaram em conjunto uma terceira sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Coluna. Tá? Então, quem acabou dando as definições para os casos de coluna foi a Sociedade Brasileira de Coluna. Para os casos de dor, eventualmente, tem algumas sociedades, mas elas são menores, então a Sociedade de Neurocirurgia acabou abraçando um pouco mais a definição disso. Tá? E o que a gente acabou tendo foi exatamente essa divisão, como você mencionou. Então, a divisão em cirurgias urgentes, por exemplo, no caso ali de uma cirurgia de coluna, um paciente que tem um déficit neurológico por uma hérnia de disco extrusa, né, ele precisa ser operado logo para não ficar com um déficit permanente, ou eventualmente algum tipo de tumor de coluna que não possa ser postergado ou tratado de outra forma. E aí a gente teria ali o segmento das cirurgias de urgência potencial ou de uma cirurgia em que eu posso gerenciar o grau de urgência, e aí eles colocaram até uma previsibilidade ali de tempo para o tratamento. Então, para a urgência absoluta, tratamento conforme o habitual, então em até 48 horas. Esses tratamentos de urgência parcial, tentar operá-los em torno aí de 4 a 7 dias, ou então ir ter um segmento muito mais próximo deles, né? Então trazer esse segmento do paciente para caso ele tenha qualquer sinal de piora,
e, finalmente, as cirurgias não urgentes, que aí postergadas de maneira indefinida, né? Para as cirurgias de crânio, acaba sendo um pouco mais difícil de a gente determinar, porque, em teoria, praticamente qualquer procedimento de cirurgia de crânio tem um potencial de descompensação rápida por conta do risco de hipertensão intracraniana. Então, na prática, esses procedimentos que poderiam ser postergados de forma indefinida, eles acabaram ficando restritos a algumas malformações que ou vai ter um efeito estético, ou vai ter um efeito de reabilitação bem tardia só, e eventualmente alguns tratamentos ali de distúrbio de movimento, então casos de Parkinson, casos de epilepsia, que são casos que já são naturalmente mais crônicos, muitas vezes são de vários procedimentos. E aí, nessa mesma linha de criar procedimentos intermediários, o trauma, obviamente, continuou como emergência, os tumores intracranianos, a sociedade colocou eles dentro de como se fosse de um compartimento único, pensando aqui que as lesões neoplásicas seriam de tratamento de urgência, pensando no risco de hipertensão intracraniana e na natureza da lesão, mas a gente que lida mais diretamente com os pacientes oncológicos, a gente acabou conseguindo criar mais algumas subdivisões nisso, pensando não só no risco neurológico, mas também no risco relacionado com a doença de base, então com o anatomopatológico ali, o que poderia ter de risco de progressão. Então, por exemplo, alguns exemplos que foram retirados de sociedades internacionais, e aí isso foi uma outra coisa que foi bem legal, que apesar da gente ter a recomendação nacional, teve muita colaboração internacional e muito rápido. Então, as sociedades todas de neurocirurgia, então, a Federação Mundial, a Sociedade Europeia, a sociedade, mais de uma sociedade americana, os colegas da Sociedade Italiana e algumas outras entidades privadas de ensino em neurocirurgia, elas meio que trabalharam juntas para também fornecer, lógico, cada um dentro da sua realidade, mas teve um intercâmbio de informação muito rápido sobre esses procedimentos. Então, para os pacientes oncológicos, que teoricamente poderiam ser eletivos, o que a gente acabou definindo um pouco mais era, dentro da neurocirurgia, a gente traçou uma primeira divisão entre os tumores benignos e os malignos. Então, um meningioma, por exemplo, ele só vai ser operado de urgência se o paciente tiver um risco de hipertensão intracraniana agudo, se ele tiver em vias ali de descompensar. Qualquer outra coisa, por ser um tumor benigno, ele aguardaria. Enquanto isso, um glioblastoma, por exemplo, um tumor muito agressivo, com velocidade de progressão muito rápida, se a gente perder uma semana de tratamento, na semana seguinte nem dá para tratar mais, porque o tumor já progrediu e é intratável. Então, mesmo que fosse um tumor menor, com menos déficit neurológico, esse paciente com um diagnóstico mais agressivo acabava sendo operado mais rapidamente. Isso ainda é um pouco do que a gente está seguindo. Então, na prática, isso ainda não mudou muito, a gente continua seguindo esse aspecto. Os tumores mais benignos são mais postergados, os tumores mais malignos tratados mais rapidamente, por conta dessa progressão rápida e inerente de alguns dos diagnósticos. E algumas outras doenças ficaram num limbo que a gente não sabe muito bem o que fazer com elas, que é meio discutido caso a caso, como é o caso dos aneurismas cerebrais. O aneurisma por si só não é uma emergência, porque ele é assintomático, mas caso ele rompa, ele é um paciente que tem lá 40%, 50% de mortalidade. Então, a gente tem o tempo todo que colocar na balança. Será que vale a pena correr o risco de operar ele agora que ele está bem? Ou melhor esperar e só opera se ele tiver a intercorrência? Então, isso tudo está sendo ainda muito individualizado. Tem alguns casos que ficam nesse limbo, por assim dizer. Como é que vocês observaram, né, tanto aqui no Brasil, se vocês têm algum relato já, ou também fora, né, do ponto de vista das complicações do paciente que tem a infecção do Covid e é operado, né? E aí a gente está falando desses pacientes com tumores que vocês não podem esperar, como a gente também tem pacientes com tumores digestivos ou tumores ginecológicos que não podem esperar. E a gente viu que em cirurgias de médio e pequeno porte, às vezes uma colecistectomia, uma apendicectomia, a mortalidade aumentava em 20%.
né? E pacientes que foram operados, saiu agora um trabalho interessante, pacientes que foram operados e tiveram Covid no perioperatório, ou seja, aquele que já tinha Covid e teve que ser operado, emergências, ou aquele paciente que desenvolveu Covid nos primeiros, até o 30º dia de pós-operatório. Esses pacientes tiveram uma taxa de mortalidade, de complicação, de insuficiência respiratória muito alta. E isso é óbvio que impactou demais a gente, além de toda aquela discussão de evitar a cirurgia para a gente resguardar leito, resguardar recurso para o paciente COVID, a gente evitou o seu paciente opere e vai para o CTI, né? Eu acho que o nosso paciente também é de grande porte, então a gente tinha que guardar esse leito para o paciente, isso era uma das questões, proteger a equipe, resguardar leito, resguardar material, e a letalidade, a mortalidade, a morbimortalidade do paciente que desenvolvia a doença durante. Como é que é isso na neurocirurgia? Segue mais ou menos esse mesmo padrão. A gente tem observado mais ou menos isso. No Hospital das Clínicas, como acabou separando um pouco, e os pacientes com Covid, na verdade, que vão para lá, eles acabam tendo um perfil mais grave, mesmo que eles tenham alguma patologia neurocirúrgica, muitas vezes eles acabam não tendo condição clínica de serem submetidos a uma cirurgia, porque ele já chega entubado, é aquele paciente que muitas vezes, na unidade de Covid, ele já chega com a necessidade, muitas vezes, de ser pronado, por exemplo. Então, não dá nem para pensar em levar ele para o centro cirúrgico. E aí a gente imagina que talvez o fato de ter uma doença neurológica associada vai aumentar a morbidade desse caso. Em relação aos outros pacientes, mas essa mesma impressão que você descreveu é a que a gente tem aí. O risco realmente aumenta muito. A gente tentou resguardar, primeiro, recursos, lógico, para a situação, mas aqueles poucos escapes de pacientes que a gente teve que fazer, e aí a gente ainda tem uma outra situação que tanto no privado quanto no público, muitas vezes a gente acaba tendo uma judicialização do paciente, isso em qualquer área, mas o paciente neurocirúrgico, muitas vezes isso acaba acontecendo com uma frequência até um pouco maior, porque como tem pouco recurso disponível em hospitais, muitas vezes o paciente ele já começa brigando direto na justiça, porque alguém falou que ele tem que ser operado, ele vai ser operado, e como vai demorar muito, ele entra na justiça e vai ser operado e ponto. E no começo, principalmente, a gente ainda tinha alguns casos desses que estavam meio que pré-liberados, ou que o juiz acabou liberando, ou que acabou mandando faça-se a cirurgia. E a gente teve alguns exemplos de casos com resultado muito ruim, eventualmente alguns pacientes que não sobreviveram, principalmente os muito idosos nessa fase inicial, foi o começo, e alguns pacientes mais obesos. Cirurgia de coluna, a gente tem muito paciente obeso que muitas vezes acaba sendo operado. A gente teve algumas complicações aí, e muitas vezes a complicação não foi nem necessariamente o paciente não sobreviver porque teve o Covid secundariamente ali ao procedimento. Muitas vezes a recuperação dele depois do procedimento foi tão prejudicada porque ele precisou ficar entubado muito mais tempo, imóvel por muito mais tempo. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo o que a gente conseguiu ter de benefício na cirurgia. A gente teve, por exemplo, um exemplo de um paciente que fez uma cirurgia grande de coluna, era uma cirurgia que a equipe não estava muito confortável em fazer, porque achava que poderia postergar, mas o paciente insistiu muito em fazer. A gente acabou realizando a cirurgia, chegamos num consenso com o paciente de fazer um procedimento um pouco reduzido, né? Então, ele precisaria eventualmente colocar parafuso, fazer uma cirurgia grande, a gente acabou minimizando prótese, minimizando tudo e fazendo só uma descompressão. Mas era um paciente obeso, um pouco mais idoso, não conseguiu ter performance para extubar. A gente descobriu 3 dias depois que ele chegou no hospital, a testagem inicial não tinha pego, mas pelo tempo de evolução, provavelmente ele estava recém-contaminado pelo Covid, e aí ele demorou muito tempo para ser extubado. Ele acabou ficando lá quase 2 semanas para ser extubado. E aí, nesse tempo que passou, todo o benefício que a gente teve na cirurgia, ele fez infecção de ferida operatória, teve perda de massa muscular, perdeu mobilidade, e aí todo o benefício que ele teria com a cirurgia foi perdido. Ele sobreviveu, mas com uma sequela pior do que ele tinha antes da cirurgia. Então, isso também foi uma coisa que às vezes a gente tem um impacto difícil de mensurar, mas que a gente já começa a ter ali alguns casos meio... Um cirurgião tem um caso aqui, o outro colega teve outro caso em outro hospital, e conforme a gente vai somando isso, a gente vê que esse corpo é maior do que a gente está conseguindo enxergar. Eu tentei abrir aqui, o trabalho saiu no Lancet agora, depois eu até te mando, se você quiser eu disponibilizo aqui. Legal. Saiu na Lancet agora, dia 29, um trabalho que avaliou, super interessante, 1.128 pacientes foram incluídos com
que foram operados, né, e desenvolveram Covid no período perioperatório. Ou já tinham Covid, ou desenvolveram Covid nos 30 dias após a cirurgia. E aí ele coloca a taxa de mortalidade desses pacientes é de 23%, principalmente nos homens acima de 70 anos, que é aquilo que a gente já sabe, né? E uma taxa de complicação respiratória de 50% praticamente. Então, óbvio, né? Isso é para tudo, né? Isso foi geral, não é só para cirurgia geral, para cirurgia oncológica. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? A gente teve uma discussão muito grande. A discussão do aerosol, ninguém tem dúvida, né? O vírus, ele está no aerosol e a taxa de disseminação, de contaminação é por ele. Um dado super interessante que talvez muita gente da graduação não saiba é que o vírus, ele mede 0,02 a 0,03 microns. E a nossa máscara N95, ela filtra 95% de partículas acima de 0,05. Né? Aí você fala, então não filtra o vírus, né? Não filtra o vírus, mas o vírus ele não voa sozinho, ele está numa partícula, numa gotícula, alguma coisa. Que a gente na cirurgia abdominal discutiu demais? A questão da videolaparoscopia, se o uso da videolaparoscopia, onde a gente tem o pneumoperitônio, onde a gente tem o gás carbônico para insuflar o abdômen e pequenos escapes que ocorrem na inserção dos trocartes, se isso seria um fator de disseminação de vírus na sala de cirurgia. Porque um dos cuidados dos protocolos era a intubação, o momento da intubação, proteger o paciente, proteger o anestesista. Eu não sei se vocês usaram aí, mas lá no Gafri a gente usou muito aquela caixa de acrílico para intubar o paciente, né? Protege o anestesista, entra só com os braços e tem uma caixa de acrílico protegendo toda a face e o tórax do paciente. E ficou essa dúvida muito grande se o vírus ia ser dispersível durante a videolaparoscopia. Por quê? Porque tem trabalhos que mostram que o vírus do HPV e o vírus da hepatite B foram encontrados na fumaça do cautério, do eletrocautério. Então, o vírus da hepatite B dentro do fígado, na hepatotomia, e o vírus do HPV nos médicos que queimavam condiloma, por exemplo. E aí, o vírus foi encontrado em todo o trato digestivo, em diversas secreções, e depois saiu um trabalho que identificou o vírus no líquido peritoneal. Vocês têm alguma coisa disso no tecido do sistema nervoso central? Alguém falaram sobre isso? No sistema nervoso central, propriamente dito, não. A gente tem algumas peculiaridades do ponto de vista de intraoperatório. Então, por exemplo, essa questão do monocautério ela foi bem levantada também em alguns lugares quando começaram a ver esses estudos. Mas a gente usa ele bem pouco, na verdade. A gente usa ele um pouco mais em cirurgia de coluna, que na prática a gente está fazendo bem poucas agora, porque a maioria delas é só para tratamento de dor, então tenta se postergar isso, né? Não tem um déficit neurológico, um risco agudo. E as cirurgias de crânio, a gente usa muito pouco monocautério, a gente acaba utilizando muito mais a coagulação bipolar. Então, como ela tem uma dispersão maior e pela natureza da cirurgia, nossa cirurgia ela envolve muito mais líquido o tempo todo. A gente não tem, por exemplo, a gente não faz dispersão de gás e nada, a gente não insufla nada nunca, não tem ventilação. Na maior parte das vezes, a gente acaba simplesmente lavando tudo aquilo. Então, a dispersão de partícula durante a cirurgia ela é realmente um pouco menor durante o procedimento. Só que a gente tem uma outra parte que a gente acaba se preocupando um pouco, que não tem nada muito definido, que é a parte óssea. Então, para os acessos de craniotomia, muitas vezes, a gente que está acostumado a operar numa condição normal há muito tempo, você nem percebe. Na hora que você começa a usar o Face Shield, você vê que você fica cheio de pó de osso no Face Shield, você nem percebe que você está levando aquele monte de pó de osso todo dia. Então, durante o acesso cirúrgico, isso é uma preocupação que a gente tem. Então, muitas vezes a gente acaba diminuindo o número de cirurgiões que estão ali perto, usando essa proteção um pouco maior, mas pelo pó de osso ser uma partícula muito mais pesada, que ela vai decair muito mais rápido, a impressão que se tem é que ele não tem tanto esse risco de aerosolização, ou muito menor do que em outras situações. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação que a gente acaba tendo. Às vezes, ao invés de ficar os dois cirurgiões, o cirurgião auxiliar em cima do campo na hora de fazer a abertura, fica um só, o outro fica um pouco mais distante, que tenta prevenir de alguma forma.
Do ponto de vista de preocupação, como eu tinha comentado antes, a cirurgia endoscópica que a gente faz, ela acaba sendo transesfenoidal, transnasal. E aí a gente compartilha muito as mesmas preocupações do pessoal do otorrino, que é um dos que é otorrino, algumas cirurgias de cabeça e pescoço, e algumas de oftalmo, que estão mais ou menos ali próximas, todas na mesma região. Tem-se uma preocupação muito grande com isso, por justamente a gente estar ali na área de expelir a rinofaringe ali. Então, muitas vezes, embora o paciente esteja entubado, a gente está manipulando o lugar onde pode ter, talvez, o maior acúmulo ali de partícula viral na secreção. Então, isso é uma coisa que também acaba sendo a cirurgia que a gente faz com uma proteção maior, onde a gente toma mais cuidado. Para a intubação, alguns anestesistas estavam usando essa caixa de intubação nos casos confirmados só, mas, de modo geral, a proteção era mais o face shield, óculos e a proteção básica de EPI. A preocupação maior que eu vi os anestesistas terem, mais do que essa questão do momento de passar o tubo, muitas vezes o nosso posicionamento ele requer que a gente fique conectando e desconectando o tubo para virar o paciente em decúbito ventral, ou eventualmente um decúbito lateral, ou reposicionar ele numa cabeceira cirúrgica, e muitas vezes a gente precisa desconectar a ventilação e deixar o tubo solto. E nesse momento, às vezes, o paciente tosse e vai ter ali, vai expelir pelo tubo direto do pulmão, vai expelir aquele monte de partícula. Então, isso é uma preocupação que também se teve de começar a colocar filtros nesse lugar. Quando a gente for desconectar o tubo, está sempre o tubo dentro de uma proteção, e muitas vezes deixar ele ocluído mesmo enquanto a gente faz a mobilização do paciente, para tentar diminuir um pouco esse risco. Pro cirurgião, o tubo acaba não tendo muita preocupação, porque quando a gente vai operar o crânio, a gente cobre ele para fora do campo, então se o paciente tossir ou tiver alguma coisa durante a cirurgia, embora a gente esteja ali do lado, acaba não tendo um risco tão alto em cima da equipe cirúrgica. Mas acho que do ponto de vista de preocupações aí diferentes, acho que essas são as mais peculiares aí que a gente teria. Essa questão do vírus, né, de ter ou não o vírus, né, dentro da cavidade abdominal levantou muita discussão. Porque hoje a gente faz, quando se pode, muito mais videolaparoscopia do que cirurgia aberta. E aí a discussão é, será que o vírus ele dissemina com o eletrocautério? Será que vai disseminar na fumaça? A gente vai respirar aquilo? Será que o pneumoperitônio vai gerar algum tipo de dispersão? E ainda mais quando saiu esse trabalho que avaliou que existia PCR positivo dentro do líquido peritoneal, isso gerou uma discussão ainda e um medo, né, acalorado no pessoal. Essa coisa de líquido, a gente teve, não foi uma coisa muito confirmada, não foi muito frequente, mas a gente teve alguns casos de paciente que teve líquor positivo com o vírus. Então, PCR no líquor positivo. Mas a maior parte desses pacientes eram pacientes que já estavam num estágio muito grave, então a gente não coletou vinculado com a cirurgia. Eram pacientes que muitas vezes eles estavam já entubados e, sei lá, 3, 4 semanas com um quadro grave da síndrome pulmonar do Covid, e de repente, no momento em que se esperava que ele fosse acordar por conta da melhora pulmonar, o paciente não acordava, começava a se investigar o sistema nervoso, quando não achava lesão nenhuma, era feita uma coleta de líquor e teve ali, foram bem poucos casos, mas teve alguns relatos. Então, a gente vê que muitas vezes, até isso, a gente não consegue entender muito bem como é que foi a contaminação desse espaço num paciente que, teoricamente, não foi manipulado, né? Mas a punção lombar, ela era por manifestação neurológica? Por manifestação neurológica. O paciente, por exemplo, estava lá 4 semanas entubado, demorando para sair da intubação, né, por conta da melhora pulmonar, 3, 4 semanas. Na hora que tinha uma melhora pulmonar, em que se suspendia a sedação, ou que ia começar a tentar progredir o desmame ventilatório de fato, o paciente não acordava. E aí, quando o paciente não acordava, começava essa investigação neurológica, exames de imagem, investigação metabólica, e na falta de alterações de substrato que justificasse essa alteração de consciência, o líquor acabava sendo uma alternativa. Então, foram poucas coletas realizadas, mas em algumas delas, coisa assim, bem anedótico, né? Coisa bem pontual, assim, relato de caso quase. Mas teve alguns casos, então difícil de saber o quanto valorizar também para a prática clínica, né?
Isso é uma coisa que eu ia comentar, porque essa questão do peritônio, uma grande discussão sobre esse trabalho que mostrou PCR positivo no peritônio, é que o RT-PCR, ele visualiza fragmento viral às vezes. Nem sempre ele tem vírus viável ali. E que a única maneira de você dizer que tem vírus é se você fizer a cultura, né? A cultura viral. É óbvio que quando para o pessoal então não adianta PCR, claro que adianta PCR. Se você tem um paciente sintomático, você faz um PCR e vê partícula viral ali, você tem a doença. Mas tem muito paciente que vários dias depois tem o PCR positivo e não tem mais a doença, e esse PCR é um fragmento viral que se mantém. E essa é a dúvida no peritônio. Você viu, César, algum tipo de manifestação do paciente crônico que vocês precisaram atuar? Estou te perguntando pelo seguinte: há poucas semanas eu tive que ver um paciente no CTI, um paciente que está internado há mais de 40 dias, foi um dos primeiros, então um paciente que, você imagina, já está mais de 40 dias no CTI, o que ele já não passou, né? É aquele paciente traqueostomizado, paciente que está... é quase que um neuropata, porque o paciente já não interage praticamente, e ele começou a evoluir com hemorragia digestiva. A gente, bom, hemorragia digestiva não é muito a sua área, mas você lembra, lesão aguda de mucosa gástrica, faz endoscopia. Endoscopia, fizeram 10 endoscopias e o paciente não parou de sangrar. Chamamos a hemodinâmica. A hemodinâmica não conseguiu fazer parar de sangrar, eu tive que operar esse paciente. Eu fiz uma antrectomia e tinha uma úlcera, uma coisa que a gente não opera mais, né? Uma úlcera péptica, quase que perfurando, e eu tive que fazer um tratamento cirúrgico de hemorragia digestiva alta. Alguns colegas já tiveram que operar pneumoperitônio por perfuração intestinal. Então, são manifestações que a gente ainda está entendendo. Vocês, na neurocirurgia, observaram alguma coisa também? Na prática que precisou de intervenção, não. Mas essa questão dos eventos trombóticos, que pode estar relacionado com a questão do Covid, a gente tem observado, tem alguns colegas relatando algumas coisas. Eu, pessoalmente, não peguei nenhum que tenha sido uma relação muito clara de causa-consequência do Covid com o evento trombótico, mas alguns colegas que estão em Manaus, eles falaram que eles notaram um aumento no caso de AVCs hemisféricos. E aí são casos muito mais graves, casos que eventualmente a gente faria uma descompressão cirúrgica, uma cranectomia descompressiva, só que o paciente, quando ele chegava com esse caso de um AVC hemisférico hipertensivo relacionado com o COVID, ele já chegava num prognóstico muito ruim e muitas vezes ele acabava sendo quase que paliado direto, antes até da equipe cirúrgica ter chance de avaliar. Mas talvez essa tenha sido a coisa que mais tenha alguma relação aí com a nossa área mais diretamente. Mas na prática, relação direta, assim, ainda não chegamos a ver nenhum caso tão claro, assim. E no Instituto do Câncer, qual foi assim, óbvio, não precisa ser, talvez não tenha esse dado exato, mas qual foi a sua taxa de contaminação dos pacientes que vocês precisaram operar, que eram pacientes como esse tumor, radiculopatia, que era uma coisa mais urgencial, ou qual foi a taxa de infecção de vocês? A gente está com uma taxa, assim, nos pacientes neurocirúrgicos, uma taxa até que relativamente baixa, tá? Como o Instituto do Câncer foi o que teve menos mudança na rotina de funcionamento, então acaba sendo um instituto só de pacientes oncológicos, eles têm um pronto-socorro dedicado aos pacientes oncológicos que já são conhecidos, e ele é uma unidade fechada, só referenciada. Muitas vezes o paciente que tinha alguma urgência oncológica, que já se sabia que ele tinha coronavírus, ele era transferido para a unidade de COVID, para ser tratado por uma equipe de neurocirurgia geral, ou às vezes o próprio neurocirurgião oncológico que estava alocado lá. O fato de a gente diminuir a entrada de pacientes contaminados acaba diminuindo um pouco a contaminação interna. Então, a gente acaba tendo que lidar com aqueles pacientes que, na maior parte das vezes, são pacientes assintomáticos e que vão chegar ali, que é aquele que não tem muito como a gente prever. Por conta disso, eles começaram uma rotina de triagem. Então, todos os pacientes oncológicos, eles estão sendo triados alguns dias antes. Se eles têm sintoma, mesmo que eles tenham que ser operados, a gente teve, acho que 1 ou 2 casos só nos últimos 2 meses que, a partir do momento que ele internou no Instituto do Câncer, fez a triagem inicial, ele não tinha como ser postergada a cirurgia dele, ele foi transferido para o Instituto Central, onde estavam os pacientes Covid, foi operado lá e seguido lá. Então,
A partir do momento que a triagem detecta, se a cirurgia não pode ser postergada, evita-se de operar o paciente no Instituto do Câncer para diminuir a contaminação dos outros. Os pacientes que a gente não conseguiu detectar antes e que foi detectado no pós-operatório, a gente até tem conseguido uma rotina de altas relativamente precoces em neurocirurgia atualmente. Então, os pacientes que vão bem, às vezes 2, 3 dias depois de uma cirurgia de tumor cerebral sem complicações, a gente tem conseguido liberá-los. O coronavírus deu uma acelerada nesse processo de alta precoce, porque todo mundo fica mais fácil de aceitar que não vai ficar no hospital, não só a equipe, mas o paciente também. Então, isso acelerou um pouquinho essa rotina de alta um pouco mais precoce. Mas se o paciente eventualmente precisar ficar internado, sempre a mesma rotina, ele é transferido para diminuir o risco. Então, na prática, que eu me lembre, conversando com o coordenador lá, eu acho que a gente teve, ao longo aí desses últimos 2 meses, 1 ou 2 pacientes que, de fato, foram operados com coronavírus, seja detectando ele antes da cirurgia ou o diagnóstico logo após a cirurgia. Mas foram bem poucos. Então, tem se conseguido manter um controle até que bastante satisfatório. Mas num universo de mais ou menos quantos pacientes vocês têm operado, mais ou menos? A média de cirurgia, de neurocirurgia oncológica lá, a gente costuma ter uma média lá, pensar por alto aí, em torno aí de 50 pacientes neurocirúrgicos só, né? Então, os pacientes neurocirúrgicos em torno aí de 40 a 50 por mês. Atualmente a gente está aí com uma média de 30 a 35 por mês. Vocês estão operando bastante ainda. Ainda assim... Vocês não diminuíram, porque não tem muito jeito, né? É uma questão... a gente, na cirurgia oncológica, a gente entendeu que o paciente, de uma maneira geral, aquele paciente tem um tumor muito inicial, o paciente não é de alto risco, esse paciente talvez não precise de quimioterapia no futuro, talvez a gente trate esse paciente só com cirurgia ou opera. Aquele paciente que vai fazer quimioterapia, a gente antecipou a quimioterapia. Mas é óbvio, no abdômen a gente tem para onde crescer, né? No crânio não tem, né? Então, é uma questão... Na coluna tem a questão da fratura, da dor, né? O paciente acamado. É muito delicado. Eu queria abrir aí para você, se você quiser comentar mais alguma coisa que você acha específico, que talvez eu não tenha explorado, porque eu não sou neurocirurgião, então você me desculpa se eu te fiz algum comentário aí que talvez não caiba. E também para o pessoal que está assistindo a gente, se alguém quer fazer alguma pergunta aí, mais uns 5, 10 minutinhos, acho que também, senão a gente não vai embora. Tem mais alguma coisa que você quer trazer? Acho que 2 comentários só. Primeiro, considerando então dentro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, uma coisa que a gente teve uma preocupação muito grande, que na verdade ainda está em aberto como vai ser resolvido, é o braço acadêmico da instituição. Então, existe uma preocupação muito grande agora com os residentes. A gente tem ali uma média de procedimentos que o residente costuma fazer ao longo do ano, e a gente vê que, basicamente, 2 ou 3 áreas mantiveram o volume cirúrgico, que foi a área de oncologia, a área de trauma ali, de emergência, com uma queda também, mas mantendo, e o volume que a gente tinha em um grupo, né, em um subgrupo, uma subárea, atualmente corresponde ao volume de todas as outras subáreas juntas. Então, a gente tinha lá uma média de 70, 80 cirurgias por semana de neurocirurgia no complexo todo. Atualmente tem se feito aí 30, 35, caiu para menos da metade do que a gente costumava ter. Algumas semanas mais, outras menos, variando na sazonalidade da urgência. Então, para os residentes, isso é uma preocupação muito grande. Mas a gente tem que lembrar que não é só a cirurgia, né? O atendimento ambulatorial foi onde mais sofreu. A gente saiu ali de uma média de 500 atendimentos ambulatoriais por semana só de neurocirurgia para alguma coisa ali perto de menos de 100. Então, você ter um corpo de residentes ali em treinamento que precisam daquele volume ou que tem uma estrutura planejada para aquele volume e, de repente, ter uma queda abrupta nesse volume, todo mundo fica um pouco preocupado se vai ser necessário alguma compensação em ano adicional, e aí o residente também fica preocupado porque isso atrasaria a formação dele, mas ao mesmo tempo pode ser que a formação seja insuficiente. E nesse mesmo braço acadêmico, a questão de pesquisa, né? É uma instituição que tem uma questão de pesquisa bastante forte, como você brincou no começo, comentou a questão do mapeamento cerebral, isso é a minha área de pesquisa atualmente. A gente faz a captação dos pacientes oncológicos que têm tumor cerebral funcional, então, por exemplo, um tumor que envolve a área motora. Eu faço um mapeamento não invasivo usando uma bobina magnética nele para ver se aquela área que o tumor acomete perdeu função ou não. De grosso modo,
seria uma tentativa de fazer um mapeamento de onde está a função do cérebro, se o tumor destruiu aquela função ou se ele só reposicionou aquilo, porque isso muda o planejamento da minha agressividade cirúrgica. Se ele só deslocou, eu tenho uma perspectiva que o paciente vai melhorar, enquanto que se ele destruiu, eu já sei, já posso falar para o paciente de antemão que o tratamento oncológico vai ser até mais agressivo, porque não tem como ele melhorar mais a função. Então, eu posso ser mais agressivo no tratamento. A captação, a abertura desses laboratórios, aí eu estou falando de um laboratório até que clínico. Os laboratórios de bancada, mais ainda. Então, as pesquisas todas, elas deram uma diminuída aí, uma redução na captação de doentes, no volume em geral, e a gente acabou ficando mais preso nas pesquisas mais epidemiológicas e por uma questão de recurso, a questão dos pacientes, das pesquisas mais relacionadas com Covid, que muitas vezes não existiam e surgiram. E aí um último comentário só, aí não relacionado com a minha área, mas acho que provavelmente você deve concordar, talvez até com isso, pelo que a gente vem vindo. Algumas coisas aqui que eu vi, eu tive a oportunidade, por um acaso, dentro de um curso que eu estava fazendo, a gente teve um mês antes de decretar a pandemia, a gente teve uma aula justamente sobre planejamento de desastre, de catástrofe. E isso é uma coisa que a gente vê que a formação médica geral, pelo menos eu tenho a impressão aqui, a gente acaba não tendo a menor noção disso, né? Então, e quando a gente passa por uma situação como essa, a gente vê que talvez seria importante, em algum grau, a gente ter algumas coisas um pouquinho mais transversais aí na formação médica, nessa questão de planejamento de medicina de catástrofe, de emergências coletivas e não só na emergência individual, a questão de inovação e de finança, que foi o que a gente viu que fez com que o HC se mantivesse de pé. Se não tivesse isso já em andamento, provavelmente a gente teria tido uma pane geral no sistema ali. E a questão de liderança, de controle de crise, que são temas que muitas vezes acabam passando um pouco batidos aí na formação médica. A gente tem um foco muito importante na formação do técnico médico, e muitas vezes a gente esquece que essa pessoa que a gente está formando ali junto, ela vai ajudar a gente a decidir essas coisas todas, né? Então, a questão, por exemplo, dos hospitais de campanha, não tem nada mais de medicina de catástrofe do que um hospital de campanha. Você, de repente, ter que tirar da cartola ali um hospital que não tinha estrutura, equipar ele com equipe, colocar todo mundo para trabalhar e todo mundo entendendo junto ali. Então, isso é uma coisa que eu acho que talvez seria como um comentário fora específico da área da neurocirurgia aí, talvez uma coisa para a gente pensar como formação de futuro aí dos meninos aí que estão na graduação atualmente. É muito pertinente o que você falou. No final, você concluiu bem. Eu ia até falar, não é só para vocês, isso é para todo mundo. Eu acho que em todas as especialidades a gente vai ter um divisor de águas aí, a era pré e pós-Covid, vai mudar comportamento, vai mudar a metodologia de ensino. Isso que a gente está fazendo hoje, está rolando um congresso de robótica, está rolando, a gente está organizando um congresso da cirurgia que vai ser online, e está todo mundo aprendendo, né? Vai ser, e tudo isso, essa questão da liderança, do caos, né? De você conseguir organizar isso, estabelecer as recomendações, foi tudo muito corrido, foi corrido para todo mundo e continua sendo. A gente ainda não tem evidência, né? Não deu tempo de criar evidência para nada, a gente adora falar em evidência, a questão da luta da qual droga funciona ou não, tudo isso que a gente discutiu, tirando aí a preocupação do paciente, mas se o que a gente fez foi certo ou não, aqui ou ali, mas isso vai mudar muito para todo mundo. Eu vou deixar o pessoal abrir o microfone aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, a gente recebeu 3 perguntas. Eu posso perguntar para vocês? Então vamos lá. Primeira pergunta para o César. César, como preceptor da neurocirurgia, como que está a atuação dos residentes da neurocirurgia no Hospital das Clínicas? Pois ouvi de alguns residentes da medicina do esporte, da onco e da radioterapia sobre a redução das atividades da especialidade para atender as enfermarias de Covid. Bom, o que a gente viu, na verdade, assim, na neurocirurgia, embora a gente tenha reduzido a atividade dos residentes,
nenhum residente precisou ser deslocado para atender as atividades de linha de frente do Covid. O que aconteceu é que eles foram, né, eu tinha até comentado, redistribuídos no sentido de eu ter, por exemplo, uma equipe que vai ficar na unidade Covid e vai atender tudo que chegar de neurocirúrgico lá, uma outra equipe que vai ficar na unidade limpa, uma equipe que fica na unidade mais oncológica, e aí tentando manter, na medida do possível, o rodiziamento desses residentes, né, minimizando o risco de contaminação. As especialidades que tinham um volume menor, um volume muito eletivo, então, por exemplo, medicina esportiva. Medicina esportiva, na prática, se você fechar a entrada de ambulatório, eles não vão lidar com urgência e emergência, na maior parte das vezes. São pouquíssimas situações em que ele teria alguma urgência ali para atender. Só que ele tem uma carga horária a cumprir. Então, mesma coisa, por exemplo, dermatologia. 90% da residência de dermatologia é eletiva, é ambulatório, são consultas, eles até têm a unidade de internação de doenças graves, tem lá um pronto-socorro dermatológico, mas, sei lá, 80%, 90% é eletivo. Então, as especialidades que não têm atendimento de urgência ou que não têm um atendimento, por exemplo, oncológico muito elevado, que não mudou muita coisa no fluxo, o residente estaria com a carga horária dele para ser cumprida e ele não teria atividade para realizar, porque o ambulatório que ele faria daqueles próximos 2 meses está fechado e não tem previsão de abrir. Então, esses residentes foram deslocados para o atendimento de clínica, muitas vezes até da linha de frente, ou para o atendimento de enfermaria, para ajudar no serviço ali, por exemplo, das UTIs, sob a supervisão. Então, os chefes de UTI foram redistribuídos entre algumas UTIs para ajudar nesse controle. Mas as especialidades que têm um atendimento mais intensivo ali de emergência, principalmente, ou de urgência relativa, sofreram um pouco menos com isso, tá? Mas, de qualquer forma, todo mundo está sofrendo com o volume esperado para o treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai pensar como fazer depois. Vale para os residentes, vale mais ainda para os alunos, porque os alunos aí estão com o hospital, muitas vezes, dependendo da unidade que eles vão ao hospital fechado e ponto, não vai entrar. Então, algumas unidades não vão acontecer. E algumas especialidades que têm fellow ou que têm outros programas de treinamento, isso gerou bastante polêmica, porque o fellow está num programa que ele não tem bolsa muitas vezes, mas ele tem uma carga horária a cumprir pelo contrato com a instituição de treinamento, e aí ficou uma polêmica se ele seria recrutado ou não, então, ainda também gera uma certa... Mas acho que, de modo geral, a neurocirurgia sofreu bem pouco com isso. E nos outros lugares eu também percebi que o neurocirurgião em geral, né, a neurocirurgia ou o neurocirurgião em geral foi pouco deslocado para a linha de frente. Os que estão mais próximos do contato com o Covid direto são alguns neurocirurgiões que já trabalham naturalmente em UTI, né, que é uma das áreas que a gente acaba atuando com bastante frequência. Tem neurocirurgiões que são plantonistas de UTI, esses aí são os que acabaram ficando na linha de frente do Covid mais perto. Perfeito. A gente tem uma segunda pergunta aqui que eu acho que ela foi um pouco contemplada já, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar de novo. César, fiquei surpreso quando você relatou a diminuição dos casos de AVC. Isso vai de encontro com alguns relatos que a gente tem visto mundo afora. O que você acha sobre essa suposta relação do Covid e um aumento da incidência do AVC? Então, como a gente comentou a questão trombótica já, né, tem alguns... Está se criando um corpo cada vez mais robusto aí de informação de que provavelmente tem uma relação de aumento da trombose, muitas vezes até pós-trombose e eventos hemorrágicos por uma CIVD, uma coagulação disseminada. A gente não conseguiu em lugar nenhum ainda ter uma relação clara, epidemiológica mesmo, de virar e falar, o COVID, pelo evento trombótico, aumentou a chance de um indivíduo ter AVC. Tá? Isso é uma impressão que a gente tem, mas não é uma coisa que está bem estabelecida. Tá? A impressão, e aí uma impressão mais pessoal, porque a gente não tem, como eu falei, não tem um corpo de evidência suficiente, toda evidência, a evidência de hoje, amanhã já não vale mais, e aí depois ela volta a valer, depois não vale mais, está assim para tudo. A impressão que eu tenho a gente tem tido menos pacientes chegando no hospital, talvez porque os casos mais leves as pessoas não estejam sendo vistas ou diagnosticadas ou, eventualmente, com medo de chegar ao hospital. Em compensação, os casos que estão chegando no hospital, eles são casos muito mais graves. Então, para dar uma ideia aí de média,
a gente teve um período aí que a neurocirurgia em geral, em algumas instituições privadas, a gente tinha lá 30, 40 pacientes internados para a equipe toda por dia. Esse número caiu para 10 pacientes, na média. Só que os 10 pacientes que estão internados, todos são pacientes crônicos, com alta demanda de recurso, com permanência em UTI prolongada, com necessidade de reabilitação. Então, os pacientes que estão ficando nos serviços e os que estão chegando nos serviços são pacientes mais graves. Então, talvez isso seja uma coisa que por isso a gente esteja perdendo um pouco essa relação que pode existir do COVID com um AVC, por exemplo. O paciente tem COVID leve, tem um AVC pelo evento trombótico, mas é um AVC pequeno, leve, tem pouco sintoma, ele acaba não procurando o serviço, e o paciente que vai é aquele paciente que tem um evento grave. Então vão menos pacientes, mas pacientes mais graves. Difícil ainda de bater o martelo nisso. Perfeito. A gente tem uma terceira pergunta que eu acho que ela vale para os dois, tanto para o César quanto para o Ravanini. Perguntaram qual seria a incidência dos pacientes que contraíram o coronavírus no pós-operatório. Se houve um aumento, como é que foi isso? Não sei se o Guilherme tem algum número um pouco mais preciso. O que eu tenho é orelhada, é uma impressão mesmo. Mas eu acho que não, considerando que a partir do momento que a gente começou a tomar as precauções maiores, a partir do momento em que tudo passou-se a prestar mais atenção, eu tenho a impressão que essas complicações elas não subiram tanto quanto poderiam. Então, assim, as medidas de precaução, a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, elas têm sido efetivas, e aí não só a medida de prevenção de contaminação, mas, como o Guilherme tinha comentado antes, a medida, muitas vezes, de tirar o paciente daquele momento do centro cirúrgico. Ele falou, não está na hora de operar mesmo, pode aguardar, eu vou fazer de tudo para não operar, para diminuir a complicação. Então, eu acho que isso tem sido bastante efetivo. Na prática mesmo, a gente vê poucos pacientes contaminados, pelo menos na minha prática, tanto privada quanto pública, eu vi poucos pacientes se contaminarem depois da cirurgia, não sei dizer exatamente o número, mas eu diria que é uma porcentagem baixa aí de pacientes de fato contaminados por conta dessas medidas todas. Se a gente tivesse com menos precauções ou operando mais gente, com certeza esse número seria maior e a gente teria mais problemas aí de desfecho. O nosso número aqui é bem menor, né? Os pacientes estão operando 30 pacientes mês ainda, e é um número razoavelmente alto. E eu achei até que o número de contaminados no perioperatório seria até maior. No Gafrey Guinle, no nosso hospital, a gente, da cirurgia geral, a gente teve que operar no início, a gente conseguiu limpar a enfermaria, o hospital ficou bem vazio, e a gente tinha 2 pacientes em pós-operatório, um paciente jovem e um paciente idoso que não contraíram a doença. A gente operou mais 4 pacientes nesse período e nenhum paciente se infectou, e o hospital tem uma unidade COVID, e vários funcionários, né, que o pessoal circula em diversos locais. Na minha clínica particular, eu continuei operando alguns pacientes daquele jeito que eu falei, com câncer, que a gente não tinha como esperar, e nenhum paciente se contaminou. Eu tive um caso que foi muito desesperador para a gente, se você lembra disso, da graduação, que não é a tua área, mas a duodenopancreatectomia é uma das maiores cirurgias que a gente faz dentro do trato digestivo, né? E eu tive um paciente que eu operei há 4 semanas, a gente não estava no pico, mas a gente estava num momento muito ruim, e ele tinha um adenocarcinoma de papila. E a gente conversou muito, 77 anos, um estado geral muito bom, opera agora, não tinha indicação de químio, e entrou naquela coisa, se a gente operar, talvez a gente cure esse doente, ou tenha uma chance de cura sem necessidade de químio, optamos por operar. O paciente assinou termo, que estava ciente, tudo isso, a gente sabe que ele tem que fazer isso. Esse paciente operou, no primeiro dia de pós-operatório, estava no CTI, 77 anos, duodenopancreatectomia, e aí o paciente do lado dele, era a única, tinha mais no hospital, esse hospital tem 2 CTIs, uma unidade neurocirúrgica, um pós-operatório, todas só tinha um CTI, que era o CTI 2, e a unidade neurocirúrgica estavam livres ainda, todo o resto tinha virado unidade para pacientes de Covid. E aí, no primeiro dia de pós-operatório, a paciente do lado dele estava tossindo com suspeita de Covid. E aí o meu paciente estava desesperador, um paciente de 77 anos, em pós-operatório de duodenopancreatectomia, eu falei, vai morrer. E ele estava com noradrenalina 2 ml hora ainda, porque estava fazendo infusão contínua de anestésico pela peridural, e aí a pressão baixa um pouquinho,
Eu tirei a peridural dele, ele ficou com dor para poder sair a nora, botei ele no quarto no primeiro dia de pós-operatório. Ele não pegou, graças a Deus. Mas foi dramático, porque esse paciente é o paciente que morre, né, que complica. Sim. E eu não tive, eu não vi. Então, assim, eu não consigo responder, só quis contar esse caso. A incidência, ela varia muito do local. É um local que tem um número alto, não tem EPI, ou que ou você vê lá no Instituto do Câncer do César, ele continuou operando 30 pacientes mês. Isso é bastante, é um número alto. Porque não tem jeito. Mas os nossos pacientes da cirurgia oncológica, os pacientes da ortopedia, esses pacientes podem esperar um pouco mais. Mas é difícil dar esse número. Perfeito. Gente, alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar? Opa, eu queria Aqui, só... Olá, alguém Vai lá, perguntou aí? Pode falar. Vai lá, André. Vai lá, André. Pode Então, perguntar. só reagradecer aí o César, né, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, né, César? Muito obrigado aí. Pelo Guilherme também, de estar compartilhando esse conhecimento com a gente, isso é tudo muito importante. Todas as discussões para a gente, mesmo como acadêmico, geram um crescimento muito grande. César e Guilherme, então, eu queria direcionar a pergunta para vocês agora, talvez o César saiba um pouco melhor em relação a isso, mas a minha pergunta é em relação ao algoritmo do João Rosa, da USP, que mede a taxa de um paciente na UTI dele ter um bom prognóstico, não sei se o Guilherme tem contato com isso, mas ele está sendo colocado em prática aí no Hospital das Clínicas, César, para verificar qual paciente, no caso da lotação total, né, do CTI, qual paciente tem maior chance de sobrevivência, facilitar nessa escolha, facilitar entre aspas, né? Mas orientar essa escolha por critérios mais racionais e lógicos pelo algoritmo, tirando um pouco da responsabilidade do médico. E eu estou também pergunta para o Guilherme, na experiência hospitalar dele, se isso está sendo colocado em prática ou ainda é o médico intensivista que faz essa análise, que acho que no momento isso também é muito importante da gente tá descobrindo. Na prática, isso por enquanto está tudo em discussão. Tá? A gente ainda não chegou em nenhum momento, tá? Então, assim, em momento nenhum a gente bateu de fato 100% de lotação. Tá? Chegou-se lá a 92 em algum momento, e aí muitas vezes essa lotação ela cai um pouco por conta das altas, mas ao mesmo tempo porque se abre mais leitos e tem aquela demanda, então tem diversas entregas e coisas que estão esperando para abrir, e muitas vezes está chegando perto do limite e consegue se abrir um pouquinho mais, ou às vezes alguma conversão de leitos. Então, o centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, por exemplo, ele foi convertido inteiro, do instituto que virou Covid, ele foi inteiro convertido para Covid. Sobraram, acho que 4 ou 5 salas cirúrgicas de 30. O resto das outras, todas foram convertidas em leito de UTI. Então, esses protocolos todos, eles ainda estão muito em fase de teórico e meio que filosófico. Tá? Na prática, como não se precisou aplicar eles ainda, difícil de a gente saber de fato o que vai ser seguido. A escolha dos pacientes para ir para as UTIs, por enquanto, ela continua seguindo um pouco a impressão local, muitas vezes a impressão até mais do médico que está atendendo o paciente na hora do que do intensivista propriamente dito. O que às vezes eles acabam fazendo naturalmente, pelo perfil da instituição, já se tinha lá, por exemplo, uma UTI de pneumologia versus uma UTI geral. Então, muitas vezes vai acabar se preferindo aquele paciente muito mais grave ficar numa UTI que tem mais pneumologista do que a UTI mais geral, por exemplo. Né? Talvez o cuidado possa ser um pouco mais otimizado. A gente não está com tanta liberdade assim de ficar trocando os leitos, porque está com uma lotação acima do que a gente poderia ter liberdade de escolher exatamente para onde o paciente vai, mas também não está com uma lotação a ponto de precisar escolher quem não recebe o cuidado. Então, pelo menos dentro dos hospitais clínicas, a gente ainda não chegou nesse ponto. Eu imagino que a gente não vá chegar nele tão de imediato. Com um pouco de flexibilização tem um certo medo, por isso que se fala bastante em tentar criar esses algoritmos, esses protocolos, mas aí de novo a gente cai naquela situação. Você cria o algoritmo, ele tem que ser uma coisa dinâmica. Se você criar uma coisa que seja muito estática, e aí eles têm, como eu não atuo diretamente no Instituto Covid, eu acabo não acompanhando todas as reuniões, mas eu sei que eles têm reunião diária, a equipe que está destacada para lá todo dia eles recebem um relatório do comitê interno de crise, com como é que está o andamento, quais são os protocolos mais atuais, os protocolos mais novos, e tudo isso está sendo muito dinâmico, porque aí é aquela situação, como a gente comentou, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã.
saiu um estudo enorme no Lancet que parece que está errado, e aí depois parece que está certo de novo, e aí tudo está sendo questionado, e ao mesmo tempo está todo mundo com pressa de querer oferecer algum resultado, e isso acaba se contaminando com impressões. Então, alguns exemplos que a gente tem, por exemplo, de coisas que podem mudar isso conforme a pandemia progride. No começo falava-se muito de idoso, 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 idoso. Uma coisa que a gente tem observado é que a gente tem tido uma taxa relativamente alta de idosos evoluindo bem e tendo alta. Em compensação, o paciente obeso está tendo uma preocupação muito maior, mesmo ele sendo jovem. Então, assim, eu cheguei a ir em um hospital passar visita em um paciente no comecinho, em que tinham 2 médicos internados graves, os 2 médicos eram obesos, e os 2 estavam entubados com um prognóstico péssimo. Então, assim, dentro da mesma UTI, logo no começo da pandemia, eram médicos ali em torno de 40, 50 anos, não eram idosos ainda, mas eram os 2 obesos. Então, diabetes é outra coisa que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar. Muitas vezes um paciente que tem um diabetes mais descompensado, mais jovem, vai pior do que o paciente idoso. Então, até isso também é uma coisa que vai ser difícil de colocar, protocolar nesses algoritmos. Eu espero que a gente continue funcionando com eles, eu torço para que a gente continue funcionando com eles só do ponto de vista filosófico, para como exercício, e que a gente não precise aplicar nada na prática, mas tem bastante gente pensando nisso. Obrigado, César. Essa discussão eu vi no Círio, né, em relação a isso, por isso que eu fiz esse questionamento, né? Talvez isso já tivesse sido colocado em prática. Então, essa foi a situação de São Paulo, né, até o momento. E, professor Guilherme, como é que a gente está em relação a isso aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente chegou ao momento que chegamos a quase 100% também. E, além disso, temos os leitos que não têm uso, não tem como a gente utilizar por falta de material, falta de estrutura, respirador. Como é que isso foi feito aqui no Rio de Janeiro? André, aqui no Rio, a gente tem uma situação dramática, que, além de tudo, é uma situação econômica e política, né? Vocês vão começar a frequentar os hospitais públicos e vão perceber que o desenho, né, dos protocolos, da divisão de leitos, ele é super interessante. O próprio SISREC, Sistema de Regulação de Vagas, ele é muito interessante. Atenção primária, o cara vai na clínica da família, é atendido, precisa fazer uma colono, vai para a atenção secundária, dali para a terciária. Só que, no meio do caminho, isso se perde. E isso acontece no momento atual. Cria-se um hospital de campanha, cria-se um hospital de referência, como foi o Raul Gazola no começo, mas não tem ambulância para levar os pacientes. Ou não tem oxigênio para levar o paciente da ambulância, ou não tem gasolina na ambulância. Então, assim, os protocolos, eles existem, as ideias são boas, mas as coisas não acontecem. No privado, como o César falou, a gente não atingiu 100% dos leitos. Isso foi uma coisa que... O grande desespero, a história da curva, vamos achatar a curva, era isso. Para não acontecer o que aconteceu na Itália, que é uma situação totalmente diferente daqui, que não tinha leito de CTI, uma situação de pacientes jovens. Então, o Brasil... Não dá para você dizer que o Brasil é um Brasil do Rio de Janeiro e São Paulo é igual a um Brasil do Nordeste ou igual a um Brasil do Sul. Cada lugar tem a sua característica específica. Então, o privado não atingiu o 100%, e o SUS ele foi muito individualizado. Cada hospital teve a sua atuação. Por exemplo, no Gafre, o que a gente fez? Vocês que não estão indo ao hospital, o nosso CTI foi fechado, todos os pacientes saíram do CTI, para os médicos do CTI irem para a unidade de cortes COVID, que foi montado dentro da ortopedia, com 20 leitos, 10 de medicina intensiva, com respirador, e 10 leitos semi-intensiva. Depois veio um decreto onde vários leitos iam ser necessários, iam abrir mais 25 leitos por medo, que não aconteceu, não foi necessário. Então, assim, a realidade é ruim, é essa. A gente não tem um nível de organização macro que deveria ter para a gente referenciar os pacientes. O Gafre, por exemplo, nosso hospital, César, é um hospital universitário que não deveria receber pacientes COVID de ensino, mas por questões políticas, por questões de necessidade, acabou aceitando esses pacientes, e a gente vai ter a terceira onda, né? A gente vai ter a onda
essa primeira onda, a gente tem a segunda onda da reinfecção, a gente tem a terceira onda dos pacientes que não tinham nada a ver com Covid e vão morrer porque não tiveram acesso à saúde, os pacientes com câncer, infartados e por aí vai. E a tal da quarta onda, que são os pacientes que vão morrer de fome, que não são pacientes, né? Enfim. Então é um problema que aí a gente entra numa discussão geopolítica aqui muito grande. Mas esse é mais ou menos o contexto que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, no estado. Perfeito. Obrigado, professor Guilherme. Uma última pergunta para encerrar, César, é relacionada ao seu doutorado e o seu pós, né? Então, o César, além de ser preceptor, não é isso, César, da neurocirurgia do Hospital das Clínicas da USP, né, principalmente da parte de neuro-oncologia, ele também tem o doutorado em andamento, que é justamente do mapeamento cerebral, se não me engano, não é isso, César? Isso mesmo. Mapeamento do polo... Isso, atualmente, na verdade, assim, a gente tem um rodízio aqui de preceptor, que normalmente você fica na preceptoria ali 1 ou 2 anos depois de formar. Então, eu fui preceptor, minha gestão como preceptor terminou, eu continuo na instituição agora como assistente, né, como médico contratado, em algumas áreas como médico voluntário, como complementação. E o doutoramento está em andamento lá, na fase ainda de captação de casos, de exame de tese, que é essa questão do mapeamento cerebral dos pacientes com tumores cerebrais em área eloquente, principalmente área motora. Em relação a esse seu projeto, a captação, ela está conseguindo ser feita durante esse período? Que é um projeto que demanda, né, pesquisa e escolha das pessoas que vão participar? Sim. Como é que isso está sendo nesse momento? Como o meu projeto acaba lidando com pacientes oncológicos e o laboratório que eu uso para fazer essas captações, ele diminuiu o atendimento dele, eu consigo continuar fazendo a captação, mas ela reduziu muito. Então, mas de qualquer forma, o paciente específico que entra nesse protocolo, ele é um paciente de doença rara, de qualquer forma. Então, eles já são poucos mesmo. Então, o impacto final acabou não sendo tão grande. Mas teve um impacto, sim, o laboratório tem ficado fechado com mais frequência e alguns outros colegas que usam o mesmo equipamento que eu para pesquisas em doenças mais comuns, como dor, por exemplo, tiveram um impacto bem maior. Perfeito, César, muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o Guilherme, para o César, relacionada à residência, talvez, uma experiência? Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês dois, tanto ao Guilherme quanto ao César. Para mim foi extremamente enriquecedor ver se vocês me permitem falar dos gigantes da cirurgia. Então, assim, foi muito legal para mim. E queria agradecer a todos a presença. A gente teve 140 aí alunos interessados na cirurgia, no coronavírus, na pandemia. E isso foi muito legal, muito gratificante de ver um evento que eu organizei junto com a Lara, junto com a LATEC, ter essa visibilidade. Foi muito legal. Eu sei que a Lara queria falar também um adeus final. Pode entrar aí, Lara. Gente, no mais, a gente só queria agradecer a todo mundo que participou. Tivemos uma expectativa ótima para essa aula e foi muito bom os dois. Agradecer especialmente a eles, Dr. César e Dr. Guilherme. Obrigada por terem aceitado o convite. E é isso, nosso link disponibilizado no nosso chat e a gente vai disponibilizar a aula também nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada por terem participado. Obrigado, gente. Valeu, hein? Obrigado a vocês pelo convite, gente. César, foi um prazer. Prazer conversar Guilherme. com vocês, conhecê-lo. Obrigado aí pela bate-papo e obrigado, pessoal, pelo convite. Vamos lá, para o próximo. Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. Um noite. abraço. Tchau, tchau.